Casa Cor 2024 e pelo segundo ano, né? Nós temos o Bruno Moraes fazendo Casa Cor e trazendo um ambiente lindo. E eu quero, Bruno, primeiro te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui de novo, conversando um pouquinho. Mas eu quero que você fale, então, para a gente um pouco do conceito que você usou. Me conta tudo em detalhes, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, vocês estarem aqui prestigiando hoje na inauguração aqui da Casa Cor. Esse ambiente foi um grande desafio por ser uma área de passagem, né? Então, eu tive que não só pensar no meu ambiente, eu cheguei em acordos com os vizinhos também. Então, por exemplo, tem revestimentos, aqui eu tenho um revestimento vazado aqui na esquerda, que é o mesmo que minha vizinha usou no ambiente dela. Então, a gente foi combinando acabamentos para ficar também numa harmonia. Não posso pensar só isoladamente no meu. E esse espaço ele precisava ser funcional para as pessoas sentarem, carregar celular, para descansar. Por isso que ele fica no meio praticamente da mostra, em frente ao restaurante. Então eu tive que pensar nessa questão de circulação, acessibilidade, tudo isso. E tem muito a questão conceitual esse ano. Então, por exemplo, o ambiente ele chama Calanto Encontros, porque eu acabei de explicar uma área de encontros, e o acalanto por ser uma cantiga de ninar indígena guarani, que é uma música que está tocando ali no fundo bem baixinha, que foi a música que eu utilizei para desenvolver o tapete. Isso é muito legal. Aliás, falando um pouquinho dessa questão da divisão com os vizinhos, compatibilidade de projeto, né? Que é muito importante. Mas fala do tapete, que é muito legal. O tapete foi bem no início assim, do processo criativo do ambiente. Eu tive a ideia de... Na verdade, eu tinha uma frase na minha cabeça. Tem uma frase famosa que fala que a arquitetura é a música congelada. E aí eu me baseei muito nessa frase, eu lembrei e falei, por que eu não uso uma música? Porque o tema da Casa Cor fala tanto de ancestralidade, o que nos formou hoje, o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então eu pensei muito no indígena, porque para mim ele é o primeiro ancestral, estava muito antes da colonização europeia, e ele era o primeiro que estava aqui no Brasil. Então eu pensei muito no indígena, aí eu escolhi uma música em Guarani. A gente jogou essa música, eu pedi ajuda lá no escritório, né, porque eu não estou acostumado também a mexer em software de inteligência artificial. Tinha uma pessoa lá no escritório que me ajudou muito com isso. Então a gente jogou isso num software e transformou o som em ondulações visuais e cores. Então aí eu trouxe essa questão da ancestralidade para o presente, que é o uso do software. E aí, qual foi o link que eu fiz com o futuro, que é a questão do tema da Casa Cor? Eu usei peças de tapetes antigos que seriam descartadas e jogadas fora. Então aqui a gente está falando de um tapete que foi construído em cima de retalhos de tapetes antigos. E aí todas as cores que estão aqui no tapete, elas replicaram para o ambiente. Então eu tenho o verde no teto, eu tenho terracota no móvel. Então a gente usou as combinações de cores de paleta para montar o mood aqui do ambiente. Puxa, que lindo isso, que bacana. Tecnologia em favor da nossa ancestralidade, inclusive, né? É muito bacana. Foi a primeira vez que eu utilizei, vamos dizer assim, a ajuda da tecnologia para desenvolver uma peça aqui que a gente assinou pelo escritório. E a gente gostou muito do resultado. Ela tem todas essas formas curvas das ondulações, que isso também a gente levou para a arquitetura de interiores, porque as nossas paredes são curvas, o mobiliário a gente fez questão de trazer peças curvas, eu tenho aqui, tenho no sofá, então... Bem orgânico, né? Tudo muito... Foi um reflexo, né? O que a gente desenvolveu aqui do processo criativo do tapete, a gente refletiu isso para todo o projeto. Puxa, lindo. Bom,
Bruno, eu quero que você me fale agora um pouquinho. Você comentou sobre inteligência artificial e eu acho que a gente está vivendo um momento que eu queria que você me contasse um pouco o que você acha justamente desse tema, desse assunto, que é a inteligência artificial na arquitetura. Tá. Bom, a inteligência artificial, eu não sou nenhum expert, hein? Vou deixar bem claro. Não, a gente está começando. Eu sou um curioso, vamos dizer assim, e primeiro trabalho que eu faço utilizando algo parecido, mas eu já conversei isso com muitas pessoas, não só da área de arquitetura, como outros empresários também de outras áreas, e é uma tendência que a gente não tem como negar ela, né? Ela vai entrar cada vez mais nas nossas vidas. Ela, infelizmente, vai substituir alguns trabalhos que são executados por nós, né, seres humanos, mas eu não enxergo ela como uma competição, assim, ela vai roubar o nosso trabalho. Eu acho que ela vai agregar muito mais e a gente tem que saber trabalhar em conjunto com ela. Eu acho que esse vai ser o grande segredo e desafio das próximas gerações. Que legal. Bom, quero que você convide o pessoal do Reveste em Cena para vir para Casa Cor. Bom, eu queria convidar todo mundo. Eu queria só posso dar mais um detalhe claro. do ambiente, que eu acabei esquecendo. O teto do meu ambiente, eu sou apaixonado por esse teto aqui, é um teto verde. Quase todos os ambientes que deixaram a laje natural aqui no Conjunto Nacional, não poderia pintar, porque é tombado pelo patrimônio histórico. Sim. Então o que eu fiz? Eu revesti ele de tal forma que eu não agredisse a laje, então não tem nenhuma fixação, nenhuma perfuração na laje. E eu revesti ele com placas de gesso para eu preservar a estrutura, né? Vamos dizer assim, a laje nervurada. Eu queria trazer essa questão cultural, histórica do Conjunto Nacional, mas eu queria dar esse toque de modernidade aqui. Então aí ficou esse teto verde que chama bastante atenção. Nossa, que bacana, que belo trabalho, né? Eu acho que essa questão de preservação a gente precisa mesmo fazer, não tem jeito. E aqui é um exemplo disso, né? Então... Bom, agora eu vou convidar, agora que eu já dei outro spoiler, queria convidar todo mundo. Hoje a gente está aqui na inauguração, primeiro dia, mas a gente tem ainda 2 meses e 1 semana de Casa Cor, então eu queria convidar todo mundo para vir aqui e conhecer o ambiente e toda a mostra que está sensacional. É isso aí, gente. Avenida Paulista, Conjunto Nacional, tá bom? Muito obrigado, comente, sigam. E beijos e beijos.